Eles se escondem nas sombras, dormem durante o dia e caçam à noite. Evocam medo, fascínio e lendas há séculos. Mas, e se eu te dissesse que vampiros não são apenas criaturas da ficção? Que existem registros históricos, relatos, oficiais menos até exumações, que indicam que algo ou alguém, muito parecido com vampiros, já andou entre nós. Hoje, você vai conhecer os casos reais mais intrigantes e obscuros de vampiros na história da humanidade. E, depois disso, talvez você pense duas vezes antes de duvidar. Capítulo 1. A origem do mito. Antes de Bram Stoker escrever Drácula, em 1897, o conceito de vampiros já rondava a imaginação popular há milênios. Na Mesopotâmia, criaturas conhecidas como Equimu e Utuku eram descritas como espíritos sedentos por sangue que retornavam dos mortos para se alimentar dos vivos. Na Grécia Antiga, falava-se das impusas, seres demoníacos femininos que sugavam a energia vital dos homens. Na Índia, há o relato dos Vetalas, entidades que habitavam cadáveres e vagavam em cemitérios. Mas foi na Europa medieval que a imagem do vampiro ganhou força menos como um cadáver reanimado que saía do túmulo à noite para sugar o sangue dos vivos e espalhar doenças. E o mais assustador, várias dessas histórias vinham acompanhadas de nomes, locais e datas precisas. Capítulo 2. O caso de Peter Plogoszcz, 1725. Um dos relatos mais antigos e documentados vem da Sérvia. Em 1725, Peter Plogoszcz, camponês, morreu subitamente mas nos 8 dias seguintes, 9 pessoas da vila relataram que ele os visitava à noite, sufocando-os e sugando seu sangue. Todos morreram em seguida, apavorados. Os moradores exumaram o corpo, e o que encontraram, segundo registros militares da época, corpo intacto, unhas e cabelos crescidos, sangue fresco, escorrendo da boca. Sem hesitar, cravaram uma estaca em seu peito, momento em que ele teria soltado um grito e se contorcido antes de morrer de novo. Este caso foi tão impactante que o exército austríaco documentou tudo oficialmente, sendo até hoje um dos relatos mais detalhados de um vampiro real. Capítulo 3. Arnold Paoli, o contágio vampírico. Apenas 5 anos depois, outro caso abalou a região dos Balcãs. Ou do Arnold Paoli, um soldado que afirmava ter sido atacado por um vampiro durante a guerra. Mesmo após sua morte, os moradores começaram a relatar visões de Arnold em suas casas, e uma onda de mortes repentinas tomou a vila. O mais intrigante, os soldados que exumaram seu corpo encontraram as mesmas características vampíricas: corpo incorrupto, sangue fresco e aparência viva. Dessa vez, vários corpos de vítimas também foram exumados e apresentavam os mesmos sinais. O medo era tanto que os militares realizaram um ritual sanitário: estacas, decapitação e cremação. Este evento ficou conhecido como a epidemia vampírica dos Balcãs e foi amplamente discutido por médicos, teólogos e filósofos. Da Pipoca. Capítulo 4. O vampiro de Crogling Grange, na Inglaterra vitoriana. Entre 1870 e 1874, uma família se mudou para a mansão Crogling Grange. Certa noite, a jovem Amelia Cranswell ouviu barulhos na janela. Quando olhou, viu uma figura magra, de pele ressecada e olhos brilhantes. A criatura quebrou o vidro, abriu a tranca e entrou no quarto. Antes que pudesse gritar, Amelia foi atacada e marcas de mordidas foram encontradas em seu pescoço. Ela sobreviveu, mas o irmão jurou vingança. Na noite seguinte, eles viram a criatura retornando e atiraram nela, ferindo seu braço. Seguindo o rastro de sangue até um cemitério, encontraram um caixão com um corpo ainda recente, com uma bala alojada no braço. A história foi publicada décadas depois, mas sua precisão e repetição entre moradores locais alimentam até hoje a crença de que algo real aconteceu naquela vila. Capítulo 5. Os enterros antivampiros. Durante escavações em cemitérios antigos da Europa, arqueólogos encontraram evidências macabras de um medo real. Corpos enterrados com tijolos enfiados na boca, cabeças separadas do corpo, estacas de ferro atravessando o peito, pedras colocadas sobre o cadáver para impedir sua saída. Esses rituais não eram isolados. Eles ocorreram em massa, em países como Polônia, Bulgária, Itália e Alemanha. Em 2009, em Veneza, foi encontrado o corpo de uma mulher do século XVI, com um tijolo na boca, um ritual clássico para impedir que vampiros se levantem do túmulo. Esses achados reforçam que a crença nos vampiros não era apenas folclore, era um medo real.
que influenciava práticas funerárias. Capítulo 6. O caso Mercy Brown, menos a vampira americana. Mesmo no século XIX nos Estados Unidos, o medo persistia. Em 1892, em Rhode Island, a jovem Mercy Brown morreu de tuberculose, uma doença fatal e pouco compreendida na época. Logo após sua morte, outros membros da família começaram a morrer com os mesmos sintomas. A comunidade, acreditando que Mercy havia se tornado uma vampira, exumou seu corpo. Para o espanto de todos, ela estava perfeitamente conservada, com sangue fresco no coração. Realizaram então um ritual. O coração foi retirado, queimado, e as cinzas dadas ao irmão doente como cura. Ele morreu dias depois. Mas o caso foi documentado e virou tema de artigos médicos e jornais da época. Capítulo 7. Explicações científicas. Claro, a ciência moderna oferece explicações para esses casos. Tuberculose causava perda de peso, palidez e sangramentos, parecendo ataques vampíricos. Catalepsia e outras doenças neurológicas poderiam levar pessoas a serem enterradas vivas. A decomposição natural pode causar crescimento aparente de unhas e cabelo, além de sangue na boca. Mas será que todas essas histórias podem ser explicadas assim? Por que então tantas culturas diferentes relataram fenômenos tão semelhantes, mesmo separadas por oceanos e séculos? Capítulo 8. Vampiros hoje? O mito nunca desapareceu. Atualmente, existem pessoas que se identificam como vampiros, não apenas esteticamente, mas que afirmam precisar de sangue humano ou animal para se sentirem saudáveis. Além disso, há registros em tribunais de crimes ligados a supostos cultos vampíricos. E em algumas regiões do leste europeu, as tradições antivampiros ainda persistem em funerais modernos. A figura do vampiro, portanto, continua viva menos na cultura, na psicologia e talvez, quem sabe na realidade. Conclusão: talvez os vampiros não sejam como o Drácula de Hollywood. Talvez nunca tenham sido apenas monstros, mas os relatos históricos, as práticas funerárias, os achados arqueológicos e as tradições enraizadas indicam que algo, real ou não, assombrou a humanidade por séculos. Verdade ou lenda? Você acredita que eles já existiram? Save. Gostou desse vídeo e quer mais histórias reais como essa? Deixe seu like, se inscreva no canal, Você Sabia, e ative o sininho. Aqui, o mistério não acaba.